Oferecimento Volvo. O carro que protege a sua família, agora ajuda a proteger o futuro dela. Por falar em lockdown, uma expressão utilizada por uma advogada que participava de um protesto contrário ao fechamento de atividades consideradas não essenciais no Rio Grande do Sul acabou virando caso de polícia. O que foi que ela disse, hein? Bom, a gente tem o vídeo aqui da advogada Doris Denise Neumann, que usou uma expressão nazista, inclusive falada em alemão. Vamos conferir o vídeo. Os alemães vão entender a frase que eu vou falar. Arben, mach frei. Não foi isso que a gente aprendeu? Que o trabalho nos faz ser livre, pois aqui nós estamos reivindicando o trabalho. Se o governador, que foi posto por nós no poder para decisão, não decidir que nós possamos trabalhar, a gente tira ele. Pois é, o trabalho liberta. Frase afixada em portões dos campos de concentração, inclusive em Auschwitz, e essa advogada aí usando a frase para criticar as medidas tomadas pelo Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. A gente tem aqui, eu peguei, o Museu do Holocausto fez uma thread muito legal no Twitter, contextualizando a questão do uso dessa frase, e eu vou ler aqui para vocês o que eles colocaram. Ó. Usando o pretexto de defender a abertura do comércio no Rio Grande do Sul, a advogada usa da cínica e inconveniente frase: o trabalho liberta, e incita a população alemã no Estado. Essa frase converteu-se em símbolo da estratégia nazista para angariar suas vítimas com a falsa sensação de liberdade e sobrevivência por meio do trabalho. Analogias, sejam implícitas ou explícitas, elogiosas e positivas ao nazismo, precisam ser rechaçadas imediatamente. Esse tipo de narrativa criminosa é um insulto à democracia, às vítimas do Holocausto, aos seus descendentes e a todos que entendem, de uma vez por todas, o que esse genocídio representa na luta contra o ódio e em prol dos direitos humanos. Quando perguntam por que educar sobre o Holocausto, esta é uma das respostas. Aí eles usaram a hashtag por toda a vida, vamos lembrar. Bom, a polícia abriu um inquérito contra Doris com base no artigo 20 da Lei 7.716, de 1989, que estabelece o seguinte, ó, que configura crime praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, que pode resultar em prisão de 1 ano até 3, além de multa. E, de acordo com a delegada que conduz as investigações do caso, a Doris ainda pode ser enquadrada na Lei de Segurança Nacional por fazer em público a propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social. E aí esse crime que pode resultar em prisão de 1 a 4 anos. Nossa. Se ela tivesse falado só a frase "o trabalho liberta", talvez alemão. não teria problema nenhum. Só que ela fez justamente a referência. Em Né? alemão, ela falou, os ela alemães quis, vão me entender, falou a frase em alemão, então agora, é injustificável. Eu fico imaginando o quanto uma frase dessa machuca a comunidade judaica. Muito. Tem muita gente da comunidade judaica que escuta a gente todos os dias, e essa é uma frase Será que ela sabia que era nazista? que não consegue Ela descer. falou. Ué, não, mas como Os diziam alemães, os os alemães alemães, vão assim. mas os seria uma alemães eram estratégia de uma justamente nisso. estupidez enorme. Mas ela se demonstrou uma estúpida. Acho que uma pessoa dessa é uma Talvez verdadeira ela tenha estúpida. ouvido isso em alemão e fala... Zé, o que você acha? Eu acho que ela é ou ignorante, mas acho que é maldade pura. Ou ela é ignorante por não entender a profundidade dessa frase e do crime contra a humanidade. Olha, não precisa ser judeu para ficar ofendido, né? Eu costumo dizer que o grau da ofensa é quanto o ofendido se sente ofendido. Não adianta eu não quis, porque conseguiu ofender. Hoje também a polícia está fazendo uma operação em busca de um pastor que também fez ofensas à comunidade judaica. Isso ultrapassa, não é liberdade de expressão. Perfeito. Sobre essa história dos lockdowns e sobre estado de sítio, o presidente Jair Bolsonaro fez uma reflexão que deve ser levada a sério e analisada psicologicamente e politicamente. É como as comunidades e as cidades estão aceitando com muita passividade, uma passividade inesperada, diante de decisões e não bem explicadas de ficar em casa. O presidente usou o termo estado de sítio, não é estado de sítio, porque isso precisa ser decretado pelo presidente da República e aprovado pelo Congresso Nacional, e é preso quem sair, é uma situação muito mais complexa, né, que não se pode discutir e nem se reunir politicamente, mas é de se analisar
como cidades inteiras e estados inteiros estão aceitando fechamentos de uma forma muito pacífica. Perfeito. Zé, 1 minuto para cada um de vocês, Adriles e Joel. Você começa, Adriles. Bom, em primeiro lugar, o trabalho liberta é uma belíssima frase que foi apropriada pelo nazismo. O problema dessa moça, que parece que é realmente ignorante, é citar a frase em alemão, ou seja, uma referência direta aos nazistas. Mas o nazismo também tinha uma outra frase que foi colocada nos anos 30. É para sua segurança. E por isso, tolheu, coibiu liberdade das pessoas de ir e vir, liberdade de expressão, liberdades individuais e se transformou na mais feroz, sanguinária e opressora ditadura do mundo. O Zé tem toda a razão. Algumas pessoas estão aceitando muito pacificamente o encolhimento de suas liberdades com medidas profiláticas, por exemplo, como o governador do Rio Grande do Sul, de estabelecer o que é ou não produto essencial para a pessoa comprar. E a liberdade ela vai se perdendo em fatias, aos poucos. É para a sua segurança. Toda ditadura começa exatamente trocando a liberdade pela segurança nacional. Aí você impõe o desespero, o medo, o receio, as pessoas começam a deixar não deixar de sair de casa depois das 10 horas, depois vira 6, depois vira 5, depois está todo mundo preso. Eventualmente, tem que se criar exatamente uma medida no meio entre o isolamento e a liberdade das pessoas, senão a gente vai viver uma ditadura meio esquisita aqui. Joel, sua opinião? A política dos nazistas com relação à saúde pública era muito clara. A eugenia. Matar os mais fracos, deixar os mais fortes sobreviverem. Então, os idosos, mais frágeis, os que tinham alguma doença, os que tinham algum problema congênito, esses deixavam-se morrer ou eram até mortos ativamente ali por clínicas nazistas. Essa era a política de saúde pública nazista, com essa ideia de que os fortes é que têm o direito apenas a sobreviver, e não todos, como é o legado da civilização ocidental cristã, que sempre buscou a sobrevivência e ajudar todos, independente da sua capacidade ou não, de trabalhar mais ou menos, ou de estar mais ou menos saudável, todos têm os mesmos direitos por serem seres humanos. A mulher, ao falar essa frase, resgata o que tem sido, infelizmente, a ideologia que subjaz, o pensamento implícito que subjaz muito do que a gente tem visto de oposição a qualquer medida de fechamento. Não, deixa tudo rolar. Quem vai morrer, vai morrer. Quem for mais fraco, quem não tiver histórico de atleta ou sei lá o quê, esses aí vão morrer. Esse é o pensamento que estava por trás desde o início. Deixa. A imunidade de rebanho vai chegar. Infelizmente, é isso que a gente está vendo aqui. E sim, há uma grande consonância entre isso e o pensamento que motivava a política pública nazista de saúde pública.